Boa tarde, pessoal. Para quem está assistindo à tarde, eu estou gravando à tarde, então acaba a força do hábito, mas a gente está dando sequência aqui ao treinamento de logística, né, pessoal? Para quem está acompanhando, em outras aulas eu já até comentei com vocês que a gente vai, um treinamento que vai ser formado, né, de mais de 100 aulas aqui, a gente está, cada aulinha é um capítulo aí de um tema voltado à logística, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre layout, pessoal. O que é o layout? Layout nada mais é, pessoal, que o desenho da fábrica, né? O desenho do armazém, o desenho da sua sistemática de trabalho. E aí a gente vai trabalhando da seguinte forma: o layout de estoque é uma ferramenta logística que tem como função alocar da melhor maneira possível máquinas, pessoas, produtos, matéria-prima, insumos em um determinado espaço físico. Então, o layout ele deve ser muito bem definido, muito bem desenhado, muito bem acompanhado. Ele deve ser realizado com certeza na sua plenitude através de uma equipe multidisciplinar, da qual vai ser realizada opiniões, vão ser acompanhado tanto da pessoa que está operando aquele processo, que está acompanhando, né, está realizando as atividades dentro do armazém, como as pessoas envolvidas com a segurança daquela atividade, né, como pontos de escoamento, de risco de incêndios, né, voltado a essa segurança do trabalho, segurança como utilização de equipamentos especiais de segurança, os EPIs, né, um capacete, um óculos de proteção, ou uma botina, né, de proteção, vestimentas de proteção, tudo isso deve ser feito em companhia com a equipe de segurança, a equipe de engenharia, né, de estrutural, deve ser também acompanhada, né, a engenharia civil deve acompanhar também essa atividade, a engenharia de operação, a engenharia de produção deve ser acompanhado, a engenharia logística deve ser acompanhada em virtude da disposição dos materiais e da locação do armazenamento, também deve ser acompanhado. Então, esse layout deve ser distribuído e deve ser discutido, né, debatido com uma equipe multidisciplinar, para que a gente mantenha uma melhor saúde na operação depois desse armazém ou esse layout ser bem definido. O objetivo do layout é ampliar a qualidade e eficiência de um processo produtivo dentro do estoque, buscando um melhor aproveitamento do local, com facilidade de acesso aos produtos, boa rotatividade dos itens, flexibilidade para alocação e redução máxima de manipulação. Então, quando a gente define, quando a gente estuda, quando a gente bate um papo com todos os envolvidos, há opiniões, há inserções, há disponibilidades, há acompanhamentos de quem tem experiência naquele know-how ali, naquela atividade, de forma a você obter o melhor layout possível e, consequentemente, você vai manter a melhor eficiência desse processo. O espaço dentro de um armazém deve ser muito bem aproveitado. Daí a necessidade de se pensar num layout que garanta o melhor aproveitamento com relação ao espaço utilizado e ao fluxo que ocorrerá dentro do armazém. Dentro das atividades do armazém, aí também deve ser estudado, né, pelas pessoas que estão envolvidas nesse processo, os engenheiros de processos, os engenheiros de logística, aí, os engenheiros de qualidade também, de forma que a gente pode ter materiais que não podem ser armazenados próximo ao teto, né, que normalmente a zona de calor ela fica mais alta, então a gente tem que ter uma restrição, isso deve ser estudado, deve ser acompanhado. Materiais de um peso maior também, eles não devem ser armazenados numa escala mais, numa altura mais alta, que a empilhadeira ela não foi projetada para trabalhar com contrapeso tão grande.
A gente vai falar um pouquinho quando a gente falar de uma aula somente só de empilhadeiras. Outro ponto que a gente pode trazer também na operação, pessoal, é muito importante que a gente tenha a fuga, né, as margens de segurança sejam adequadas, o giro da empilhadeira ela não deve ser tão restrito, né? Às vezes o ganho ali de centímetros que você pode ganhar dentro de um processo de armazenagem acarreta num risco muito alto, né, do seu processo de armazenagem, da forma que o que você ganhou, às vezes, uma prateleira a mais, uma quantidade de escala a mais, você acaba perdendo com um excesso de acidentes, um risco desnecessário dentro da sua operação. Então, mais uma vez, a gente ressaltar, pessoal, a importância de se ter uma equipe multidisciplinar no desenvolvimento de todo e qualquer layout, todo e qualquer armazém. Existem diversos tipos de layout de estoque, cada um deles é definido considerando as características do produto. Podem se destacar alguns tipos de layout, a gente vai trazer aqui nos próximos slides. O primeiro aqui é um chamado rack metálico, a gente encontra muito esse tipo de material. Eu trabalhei muito com esse tipo de rack num estoque de fábrica de baterias, né, da qual a gente armazenava nesses racks aqui as placas que eram depois montadas nos vasos das baterias, tá? Então aqui esse rack ele consegue ser é, remontado, né? E aí a gente ganha em questão de estoque e também a gente consegue aqui fazer a movimentação dele, fazer o rearranjo do estoque de forma a gente manter a flexibilidade do nosso armazém. Então ele é muito prático para qualquer atividade aí de armazenagem. O flow rack, a armazenagem do flow rack, também conhecida como prateleira dinâmica ou prateleira de fluxo, é um sistema utilizado para armazenamento e movimentação de produtos de forma eficiente. É especialmente adequado para itens que possuem alta rotação e necessitam de rápida seleção de reposição. Aqui, pessoal, existe um sistema do flow rack aqui, né, que você coloca, faz o abastecimento da parte anterior, né, da prateleira, ela tem uma pequena queda e existem roletes aqui que ele vai fazer com que o material ele vá descendo e aqui ele vai garantindo, né, o seu giro de estoque, tá? Então aqui essa sistemática aqui, ela é muito utilizada em armazéns assim de peças de reposição, empresas que têm os grandes varejistas aí de peças de reposição de automóveis, né? Utiliza-se muito disso aqui, as caixas, né? Os equipamentos aqui que a gente possa utilizar, colocando, abastecendo numa área tal e retirando pela outra. Dentro de redes sociais, vocês podem até ver eu acabei não colocando em questão de direitos autorais, mas existem hoje em dia algumas geladeiras já, né, de abastecimento que elas trabalham com esse sistema de flow rack de forma a garantir que realmente o FIFO, né, está sendo acompanhado dentro ou da geladeira ou do sistema de refrigeração, assim mantendo o risco inerente à mistura ou realmente à troca de lote aqui, colocar um lote mais velho na frente, mais novo na frente, mais velho atrás, acaba não havendo risco. Perdão, tá, pessoal? Me confundi um pouco aqui, mas acho que me fiz entender. Esse sistema facilita, né, o acesso de retirada dos produtos, permitindo que sejam facilmente alcançados pelos operadores. Além disso, os itens são armazenados de forma compacta, maximizando o aproveitamento do espaço disponível. Com o Flow Rack, é possível utilizar o princípio do first in, first out, que é o primeiro que entra, primeiro que sai, garantindo que os produtos mais antigos sejam utilizados antes, evitando obsolescência e desperdício, ou a perda, né, o vencimento desse material. Então, é importante também nesse trabalho aí, uma sistemática
de layout utilizado através do Flow Hack. Porta-pallets, acho que esse aqui é um dos mais conhecidos mundialmente, né? Aqui são prateleiras, né, estruturas metálicas, de forma a permitir a verticalização do armazém. E aqui a gente vai trabalhando, pessoal, de forma a os itens que são alocados sobre um pallet de madeira, ou um pallet de plástico, um pallet de metálico, aí depende da atividade da empresa, ele, ele é armazenado juntamente com os itens que estão unitizados dentro dessa carga do pallet, e eles são armazenados sobre esse porta-pallet, como se ele fosse uma caixa, um grande cubo, e ele vai ser armazenado, e aí a partir disso existe um princípio de localização desse estoque, e aí pode-se utilizar a sistemática como um WMS ou um próprio sistemática ali, um pouco mais simples, se for usar um Excel, tal, de controle, pelo menos de localização, de forma a agilizar a atividade de operação, de separação desses materiais, ou depois de localização desses itens, para que seja mais fácil, né, a movimentação desses itens. O mezanino, aqui, pessoal, a gente trabalha muito com essa sistemática de armazenagem em locais onde você tem a necessidade de otimização de espaço, e os itens eles não têm um alto volume, né? E também não têm um peso muito alto. Então, o que vai acontecer? Quando você trabalha com mezanino, você vai trabalhar, por exemplo, na última escada aqui, ó, você pode trabalhar com embalagens, né? Ou materiais de pouco giro, né, materiais que você tem que manter no seu estoque por segurança, mas que você vai utilizar eles poucas vezes. Ou o mezanino, você pode trabalhar ele, né, dentro desses 3 andares, ou 4 andares, 5 andares, aí depende da necessidade, e ele ter realmente uma saída aqui para uma linha de produção, que pode ser dentro de um armazém onde um pé direito mais alto. Aí a gente pode adequar o mezanino de forma com a necessidade realmente que a gente vai trabalhar dentro da nossa empresa. Então, o mezanino, na maioria das vezes, ele trabalha com essa otimização do espaço, né? É, eu não gosto propriamente de trabalhar muito com mezanino, porque eu tenho 1,98, então na maioria das vezes eu não caibo dentro desse mezanino, né? Brincadeiras à parte aí, para a gente trazer só uma descontração dentro do nosso curso, mas realmente eu trabalhei na Embraer, e a Embraer tinha sistemática de mezanino, e da qual era 1,90 só a altura aqui, então eu ficava praticamente o dia todo curvado dentro do armazém ali, ficava bem complexo o trabalho ali, mas a gente economiza bastante espaço dentro desse armazém da Embraer mesmo. Você trabalhava com eletrodos ou equipamentos eletrônicos, né, de pequena monta, partes do avião que eram pequenas, então tinha um volume unitário alto, mas as peças eram pequenas, então o processo de separação ali, no processo de picking, a gente conseguia fazer essa movimentação mais tranquilamente. O sistema de carrossel, então aqui a gente também tem como se fosse o carrossel mesmo do parque, ele vai girando sobre o seu próprio eixo, de forma a gente conseguir otimizar essa roda como um todo aqui, e virar o estoque, acompanhar o estoque, né, sem que haja necessidade da gente manter um espaço físico muito grande. Então, o sistema onde as prateleiras giram, facilitando a entrada e saída dos produtos. Então, a gente pode gira, abastece um lado, aí já gira novamente, de forma a ser desabastecido pelo outro lado. Aqui uns outros exemplos, tá, pessoal? Só para exemplificar para vocês, para a gente finalizar esse ponto da aulinha nossa de layout.
O trabalho através do escoamento geral utiliza-se quando se necessita agilização no processo de escoamento. Aqui é um layout de doca, por exemplo, né, um layout de carregamento, ou pistas de carregamento, ou pátio de carregamento. Então, é o escoamento geral, é mais fácil de visualizar. Característica dos produtos, utiliza-se uma característica do produto para realizar a sua armazenagem, por exemplo, os perecíveis. Então, quando a gente tem um armazém ali de refrigerados, tudo, então a gente tem que ter um armazém de carnes, né? Então tem que acompanhar. Então é uma característica especial. Então a gente tem que ter um armazém um pouco menor, um acompanhamento mais restrito, um acompanhamento muitas vezes de pessoas até, né? Entrando dentro daquele armazém. Volume e tamanho. Utiliza-se a agrupar produtos por volume e tamanho, proporcionando eficiência. Giro dos produtos, utiliza-se o volume de giro para definir o layout. E armazenamento por semelhança. Agrupa os produtos por afinidade ou por categorias. Aqui a gente pode exemplificar, né, o armazenamento. A gente pode trazer caixas do mesmo tamanho, embalagens do mesmo tamanho, ou da mesma forma, mesma compatibilidade. A gente pode trazer produtos similares, como dentro do mercado, supermercado, a itens de limpeza, itens de alimentícios, itens de bebidas, então ficam alocados, né, de acordo com a sua semelhança, e aí a gente vai ter um layout definido naquela condição. E aí, pessoal, algumas observações que a gente pode colocar também dentro dessas temáticas de layout, a gente tem um viés mercadológico. Então, o que é o viés mercadológico, tá, pessoal? Quando a gente estuda dentro da logística, a gente vai ter atrelado muito a condição do marketing dentro de armazéns que eles atendem diretamente ao público, que são os exemplos dos atacados, né, os supermercados propriamente ditos. E, então, eles têm o viés mercadológico. Então, além de ter uma sistemática, né, de organização do armazém, uma sistemática, uma lógica de, de movimentação, de movimentar menos os materiais, aí a gente vai trabalhar também com esse viés mercadológico. Então, trazer só por critério de observação, tal, para de conhecimento de vocês, curiosidade, algumas sistemáticas dentro do supermercado, dentro de, mais realmente do supermercado, porque o atacado ele também já serve já também como uma sistemática muito próxima a um depósito, a um sistema de armazenamento industrial. Mas dentro do layout de um supermercado, eles vão colocar às vezes materiais que têm maior giro no fundo do supermercado, mas que acabam acarretando uma necessidade, né, uma busca do apelo emocional do cliente. Então, o que eles acabam, né, acondicionando muitas vezes? Os refrigerantes, cervejas, no fundo do supermercado, porque muitas vezes você vai buscar uma cerveja para o seu churrasco, então ele já passa, puxa, acho que tem que levar um carvão, então ele deixa o carvão próximo, né? Já deixa ali a parte do açougue próximo também, então o cara já vai atravessar todo o supermercado e na volta ele vai acabar pegando mais alguma coisa. Então é um viés mercadológico também para agregar valor dentro dessa sistemática de layouts. Acho que me fiz entender, pessoal, o resuminho de hoje aqui, dessa aulinha de hoje de layout é isso, trabalhando mais uma vez com aquela ferramenta, né, que a gente vai estar acompanhando, colocando as aulas do canal, do YouTube, e aí o que eu peço para vocês, que vocês se inscrevam no canal, no arroba ARB underline 15, tá? Que está passando aqui embaixo, aqui, ó. Se inscrevam no canal, que vocês vão ter, toca, aperta o sininho lá, que vocês, a cada aula que eu for colocando lá, postando para vocês, vocês vão receber lá uma notificação.
E dentro dos comentários, caso vocês tenham dúvidas, vocês coloquem lá que eu vou respondendo para vocês e toquem no assunto com os amigos aí, quem gostou do vídeo tal, e também quem não gostou, escrevam lá o que possa melhorar, porque a ideia é a gente evoluir nesse conceito aí e ajudar a todos que estão envolvidos aí no conhecimento. Esse canal é não só de logística, é um canal que fala de direito, de engenharia de produção, então são várias disciplinas aí, esse curso de logística a gente está trabalhando com esse viés. Então, mais uma vez, muito obrigado e tenham uma boa tarde.